Olá pessoal, nesse tutorial veremos como utilizar aqui o modo Sculpting para fazer um efeito de relevo numa superfície plana de modo bem prático. Nós vamos usar algumas estampas que a gente pode baixar aí na internet, com tonalidades entre o claro e o escuro para dar o efeito de relevo. E eu vou usar a versão 3.1.2 para vocês entenderem. Vamos iniciar adicionando uma Mesh Plane. Eu vou aumentá-la usando o S de escala. Eu vou olhar por cima, clicando em Z, e se vocês olharem pela vista do Wireframe, esse objeto tem uma topologia bem básica. Então eu vou aplicar nele aqui um modificador que é o Multi Resolution. Vou subdividir, deixá-lo aqui com 8 e vou aplicar. No momento que eu aplico, vocês vão ver que a resolução ficou mais complexa. E é com isso que nós vamos fazer o nosso efeito. Bem, voltamos à vista em modo sólido. Vamos para o modo de escultura. Queria mostrar a vocês algumas texturas que eu baixei aqui como exemplo. Então eu tenho aqui essa textura e tenho essa aqui também, ó, que vão me dar condições de trabalhar com um recurso de pincel bem interessante. Então eu vou usar essa daqui para mostrar a vocês o experimento. Com a nossa malha aqui pronta, é necessário que a gente carregue aquela textura que a gente baixou. Eu vou usar a tecla New. Vou manter o tipo aqui como Image or Movie, que é uma imagem, ou um vídeo no caso. Eu vou usar uma imagem, tá? Então eu vou em Open, e lá na pasta onde eu baixei a textura, tá? Ela aqui, essa vai ser a referência. Eu vou dar Open Image. Essa textura já faz parte aqui do nosso recurso de pincel. Vamos voltar a nossa atenção agora para esse ícone aqui em cima, que é o Active Tool. É aqui que estão as características dos nossos pincéis que estão aí na área de escultura. Vocês vão ver que eu tenho aqui um pincel inicial, que é o Draw. Nós vamos mudar, nós vamos copiar isso aqui, ó, clicando nessa pastinha, adicionamos um outro pincel e ele denomina esse pincel com o nome de Sculpt Draw. Eu vou deixar o nome aqui como Pincel Teste. Vamos vir aqui na opção Advanced, abrir, e vamos marcar essa opção chamada Front Faces Only. É necessário, tá, pessoal? Vamos nas texturas. Veja que a textura que nós carregamos está aqui. Vamos mudar esse mapeamento aqui de Tiled para o modo Stencil. Vamos voltar um pouquinho mais embaixo. Na opção Fall Off, eu quero que vocês abram essa guia e mudem essa opção Smooth para o modo constante. Pronto. Quando eu encostar o cursor, vocês vão ver que aqui no canto esquerdo vai aparecer a silhueta daquela textura que está aí, ó, na nossa caixa à direita. Para eu poder fazer algumas modificações nela, por exemplo, eu posso apertar a tecla Ctrl e o botão direito do mouse, ó, eu consigo rotacionar a textura e posiciono ela numa rotação correta. Se eu quiser utilizar o Shift pressionado e o botão direito, eu consigo aumentar ou diminuir a proporção dessa textura. Então eu vou deixá-la um pouquinho maior. Agora, para poder arrastar a textura, eu vou clicar apenas a tecla Ctrl, largo ela e agora com o botão direito eu arrasto a textura e coloco em cima do nosso objeto aí onde nós vamos fazer o que pretendemos. Vamos então agora utilizar aqui o Strength e o Radius para definir qual o nível de força que o pincel vai dar e qual o raio que ele vai atingir no momento. Eu vou deixar o pincel com uma proporção maior do que a nossa área. Agora, se eu clicar o botão esquerdo do mouse, vocês vão ver que eu consigo, ó, fazer o print desse detalhe na malha. Feito esse procedimento, eu posso voltar agora para o modo Object e vocês vão ver que eu tenho aqui na minha malha o efeito da pintura que nós fizemos de forma simples e prática junto à malha do objeto. Isso é interessante para a gente colocar detalhes em alguns objetos que a gente esteja utilizando aí no nosso projeto e queira fazer uma coisa bem interessante em relação às decorações desses objetos. Aqui eu posso selecionar o objeto,
usar o Shade Smooth e vocês vão ver que eu tenho aqui um efeito bem legal de forma simples e prática, sem ter muito esforço de ter que utilizar uma diversidade de opções para chegar nesse resultado. Fica aí a ideia, bom proveito e até o próximo tutorial.